Então vamos lá, gente. Vamos basear pelo edital do último concurso que teve agora. O primeiro conteúdo que a gente tem é os números inteiros, operações e propriedades. Então, eu fiz aqui um resuminho daquilo que a gente vai falar. Preparei uma lista, não, aqui é lista, uma lista para a gente poder fazer. Essa lista tem muito mais do que a gente vai fazer. Então, são várias questões aqui para vocês fazerem, soma, subtração, raiz quadrada, para a gente poder trabalhar inicialmente só com os números inteiros. Beleza? Beleza. Então, sem perder tempo, vamos começar. O que que são os números inteiros? Primeiro, para a gente falar sobre os números inteiros, precisamos falar sobre conjuntos. Então, conjuntos. Quais são os conjuntos que a gente aprende na matemática? Lembra, Hugo? Conjuntos. Isso. Lembra quais são os conjuntos que a gente estuda? Relacionar números inteiros. Isso aí. Qual Números, que é o primeiro deles? não, números inteiros. Não. Quadro. É o do N, o conjunto do N, Ah, sim. que é o conjunto dos números Naturais. naturais. Quais números estão dentro desse conjunto? De zero adiante. Positivo. Aí, zero, um, 2, 3, até o infinito. Depois desse, nós vamos para o próximo número, para o próximo conjunto. Qual que seria esse próximo conjunto? Se não me engano, é o I, né? O tracinho do lado. É o O zero. Z. Então, fala aí, Yuri. Tudo bem? E Acabamos de começar, cara. Estava explicando para ele que esse é o primeiro conteúdo do nosso edital. Foi só isso que eu falei e comecei escrevendo sobre os conjuntos. Aqui. Então, vamos lembrar quais são os conjuntos? Primeiro é o conjunto dos números naturais, que a gente conta na mão. Então, três canetas, dois lápis, uma lapiseira, cinco cadernos. Esse é o conjunto dos números naturais. O segundo conjunto é o conjunto dos inteiros. Quais são os números que fazem parte desse conjunto? Vocês lembram? Então, ó, vai ser o menos 3, menos 2, menos um. Então, aqui vai entrar para a gente a noção de dever, por exemplo. Aqui que vai vir a ideia de eu estou devendo alguma coisa. Anteriormente não havia, era apenas um conjunto de números naturais. Nós vamos ter os próximos conjuntos que a gente vai falar nas aulas seguintes. Só vou escrever aqui para a gente ter escrito, né, para facilitar. É o conjunto dos racionais. Racionais é o conjunto dos inteiros mais os, os números com vírgula, por exemplo. Beleza? 4,3, assim por diante. Então, é um conjunto também que é infinito para os dois lados, que segue essa linha. Esses aqui são os racionais. E vamos ter os irracionais. Os irracionais são os números, por exemplo, como menos π, menos raiz de 2, raiz de 3 e π, que também é um outro conjunto infinito. São os números que a gente não consegue colocar em uma divisão, em uma fração. E o conjunto dos reais é o conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais. A gente vai falar sobre eles nas próximas aulas.
por isso que eu só falei rapidamente. O mais importante são esses dois primeiros. Então, estamos falando desses dois. Então, dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos, daqui para frente, é o conjunto natural. Então, a gente fala que o conjunto dos números naturais está contido, ou seja, está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, vamos ler aqui o nosso PDF, o que ele diz. Ele diz o seguinte: os números inteiros são um conjunto representados por, então, aquilo que eu escrevi. Eles englobam os números naturais e os seus opostos negativos. Então, o oposto é o menos um. 2, menos 2. 3, menos 3, e assim por diante. E nós temos quatro operações entre os números inteiros. Quais são essas quatro operações? Mais básica de todas, operação de soma, adição. Qual que é a ideia da operação de soma? Quando nós temos sinais iguais, nós somamos o valor absoluto e mantemos o sinal. O que é o valor absoluto? O valor absoluto é, por exemplo, menos 8. O valor absoluto de menos 8 é o próprio 8. Entendeu? O valor absoluto é o número, sem contar o sinal. Então, quando os sinais são iguais, por exemplo, mais 7 mais 3, o que que a gente faz? Mantém o sinal e soma os valores absolutos entre eles. Nesse caso aqui, como nós temos menos 3 mais menos 5, o que que a gente faz? A gente repete o sinal e soma os valores absolutos deles. Então, ó, repete o sinal menos 3 mais 5, 8. Beleza? De boa? E se os sinais forem diferentes? Se os sinais forem diferentes, o que que a gente vai fazer? Nós vamos subtrair os valores e manter o sinal do maior. Então, exemplo, menos 7 mais 10. Sinais diferentes, a gente subtrai 10 menos 7, 3, e mantém o sinal do maior, que é o 10. Então, essa resposta é mais 3. Tranquilo? Essa é a reação de adição. Subtração é o seguinte: é, subtrair um número é o mesmo que somar o seu oposto. Então, subtrair pelo número negativo, subtrair o número, faltou aqui, negativo. Então, ó, se for uma subtração normal, 10 menos 7, só manter. Se for 10 menos 7, é a mesma coisa da gente somar. Tá? Menos com menos é mais. Beleza? Na multiplicação a gente segue aquela regrinha. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, sinais iguais, que diz mais com mais é igual a mais. Mais com menos é igual a menos. Menos com mais é igual a menos. Menos com menos é igual a mais. Essa relaçãozinha que a gente vai ter na multiplicação e na divisão. Então, isso aqui serve para eles dois. Então, aqui, o que que ele deixa escrito? Que segue as mesmas regras da multiplicação. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. E, logicamente, faz a multiplicação. Então, ó, 4 vezes 3, 12. Sinais diferentes, sinais iguais, positivo. 6 vezes 2, 12. Sinais diferentes, negativo. Mesmo vai valer para divisão. Menos 12 dividido para menos 4. Sinais são iguais. Então, vai ficar positivo. 12 dividido para 4, 3. Mesmo vale para sinais diferentes, a gente troca o sinal. Até aqui tá de boa, né? Bora para as propriedades. Primeira das propriedades é a propriedade comutativa. Em outras palavras,
A ordem dos elementos não altera o resultado na adição ou na multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto, a gente ouve bastante isso. Então, eu tenho 10 mais 7. É a mesma coisa de 7 mais 10. Ou eu tenho 3 vezes 10. Isso é a mesma coisa que 10 vezes 3. A única coisa que é que quando a gente junta esses dois, por exemplo, 7 mais 10 vezes 3, eles são dois bloquinhos diferentes. 7 e 10 vezes 3. De tal forma que eu posso fazer, ó, 10 vezes 3 mais 7, ou seja, inverter eles dois, mas eu nunca posso fazer, por exemplo, 10 vezes 7 mais 3. Isso aqui eu nunca posso fazer. Por quê? Porque eu estou trocando a operação entre eles. Nesse caso aqui, a gente não está trocando a operação, só está trocando a ordem deles. Próxima. Propriedade associativa. O que é propriedade associativa? Que a gente pode fazer por blocos, a gente pode associar sem que mude o resultado. Como assim? 10 mais 7 mais 9, por exemplo. Nós podemos fazer primeiro 10 mais 7, que vai dar 17 mais 9. Como também podemos fazer 7 mais 9, isso vai nos dar 16 mais 10. Então a gente pode associá-los, é o que ele nos dá aqui no exemplo, sem problema nenhum, que vai continuar a mesma coisa. Essa é a propriedade associativa. Terceira propriedade, nós temos o elemento neutro, que no caso da soma é o zero. Então, você somar por zero não muda nada. No caso da multiplicação e divisão, é o um. Então, você multiplicar por um ou dividir por um, em nada muda. Esse é o elemento neutro. O oposto, que é, no caso, o termo negativo ou positivo daquele. Então, exemplo, o oposto do 10 é o menos 10. O oposto do menos 2 é o 2. Esse é o elemento oposto. E a última é a propriedade distributiva, que é a seguinte: quando nós temos 10 vezes 7 mais 3, primeiro deveríamos resolver quem está aqui dentro, para depois fazer a multiplicação. Mas uma outra coisa que a gente pode fazer, ao invés de resolver quem está aqui dentro, é passar esse 10 multiplicando os dois elementos, ficando 10 vezes 7 mais 10 vezes 3. Essa é a propriedade que a gente chama de propriedade distributiva da multiplicação. Show? Foi longo, mas só para a gente traçar tudo aquilo que a gente tem em números inteiros. Vamos para o nosso exercício. O nosso exercício de hoje, como é a nossa primeira aula pós-prova, para a gente poder realmente se preparar para os próximos concursos, seja da PM de São Paulo, seja para a PM do Rio, seja até para concursos de maneira geral, a gente vai precisar ter uma boa base de cálculo, conseguir calcular bem, conseguir fazer as somas, multiplicações, divisões, subtrações sem errar. E isso a gente vai começar a partir de hoje. Então, a aula de hoje é a gente resolver expressões numéricas, desde as mais simples, como dois elementos apenas, até expressões mais complexas, com mais números. Uma última coisa que eu vou colocar aqui também, só para a gente ter também aqui no nosso PDF, são as propriedades exponenciais. São as seguintes que eu quero falar. Quando a gente multiplica dois valores, então, ó, eu tenho dois números iguais que estão sendo levados por números, por outros números. A gente pode juntar essa base e somar esses dois números. Exemplo,
10 ao quadrado vezes 10 ao cubo. A gente pode pegar e botar 10 e somar esses dois. O mesmo vai valer para divisão. Só que divisão vai ser o contrário. A gente vai subtrair. Então, 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado. Peraí, um minutinho só. Dividido por 10 ao quadrado é 10, 3 menos um. Então, é, outra. Acho que aqui já está bom para a gente começar. Quando eu tenho um número negativo elevado a um expoente par, vou chamar aqui de 2n, o nosso valor sempre vai ser positivo. De boa? Então, esse n é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, sempre quando a gente tiver um expoente par, ou seja, par, a gente tem que, se ele for negativo, ele vai ficar positivo. Se o nosso expoente for ímpar, nosso expoente vai continuar negativo. Não muda. Só vai mudar para positivo se nosso expoente for par. Só isso, vamos para os exercícios. Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem em casa, que é um pouco mais simples. É só somar, multiplicar, dividir, fazer aquela coisa toda. Vamos começar a partir dessa segunda questão aqui. Vocês conseguem me dar o valor de cada um desses? Então, eu vou fazer esse primeiro aqui. Essa primeira propriedade é a propriedade exponencial. Aqui, ó. A elevado a n vezes a elevado a n. O que a gente faz quando nós temos isso? Deixa eu botar aqui nessa folhinha. Então, ó, menos 2 elevado a 5 vezes menos 2 vezes menos 2 elevado a 4. É isso? O que a gente faz nesse caso? A gente repete a nossa base. Então, repetindo a base, menos 2. E a gente vai somar os expoentes. Quando eu não tenho nenhum expoente, esse expoente vale 1. Então, eu vou ficar com 5 mais 1, 6. Mais 4, 10. Como esse expoente é par, a gente pode tirar esse sinal negativo e deixar só o 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 1024. B. Como que ficaria essa B aqui, gente? E aí, alguma ideia de como que ficaria essa letra B? Eu subtraria os expoentes, ia ficar menos 5 sobre 3, ia ser 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, menos 125 no caso. Perfeito, certinho. Então aqui é menos 5 elevado ao cubo. Como ele é negativo e é um valor ímpar, vamos ficar com menos 5 ao cubo, que é a mesma coisa que menos 125. Essa última propriedade eu esqueci de falar. Deixa eu botar aqui ela também. É a seguinte, sempre que tivermos isso daqui, ó, a elevado a m, parênteses n,
É a mesma coisa que a m vezes n. Exemplo, 10 ao cubo elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 10 vezes 3 vezes 2, que é 6. Então aqui, ó, 7, 4 e 3. Esse 4 e 3 a gente vai multiplicá-los. É 7, 4 vezes 3, 12. Aqui a gente não precisa fazer não, porque vai dar um valor bem grande. Só fazer aqui para... Acho que vai dar um valor bem grande. 13.841, 287, 201. Só um exemplo do valor que daria 7 elevado a 12. Isso daqui vocês podem fazer também, seguindo a regrinha que está aqui, ó. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, mas a regrinha está aqui para vocês seguirem. Vamos para as questões assim, ó, escritas. Pode ler, por favor, Hugo? Posso. No início do mês, o saldo bancário de João era de R$ 841. Durante o mês, ele pagou contas com dois cheques, um no valor de 734 e outro de 219. Também fez um depósito na sua conta no valor de R$ 500. Qual o saldo de João no final desse mês? Então, seguinte, no início do mês, ele tinha 841. Isso eu vou fazer junto com vocês. Então, no início do mês, quanto que ele tinha? 841. 841. Início. O que que acontece? Durante o mês ele pagou com dois cheques. O que que é pagar? Pagar é eu tirar dinheiro da minha conta. Então, esses dois valores serão positivos ou negativos? Negativo. Negativo. Então, menos, vou botar aqui vermelho, menos 734 menos 219. Também fez um depósito na conta de R$ 500. Um depósito é dinheiro que entra ou dinheiro que sai? Dinheiro que entra. Positivo ou negativo, então? Positivo. Positivo. Então, qual foi o valor do final que ele teve? Quanto de dinheiro que ele terminou? Ah, 984, 944, 958, 958 que ele tirou, 800, 1.341, 1.341, não, pelas minhas contas aqui, ele vai ficar com R$ 383 positivo. 300 o quanto? 83, se não me engano. Vamos fazer aqui rapidinho. 841 menos 734 menos 219 mais 500. Isso é igual a quanto? Um 383, é pouquinho isso? mais. 388. 88, é. Então, final 388. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Certinho. Questão seguinte. Pode ler, Yuri, por favor, se tiver como.
Oi, tá por aí? Tá tranquilo, deixa eu ler. Uma indústria utilizou no processo de produção de certo alimento uma etapa em que, para eliminar bactérias, o alimento é aquecido a 103 graus Celsius. Em seguida, sofre um resfriamento de 15 graus Celsius. Qual a variação de temperatura que o alimento sofre? Variação, gente, variação é sempre o maior menos o menor. Então, calculem a variação, ver quanto de variação vai dar. 88. Eu vou pegar o 103 e subtrair o 15. Essa vai ser a variação. É isso, vai pegar o 103 e subtrair pelo 15. Só que 103 menos 15 não dá o que você falou, não. Porque, ó, lembra, é 103 variação menos o menor. Quanto que vale o menor? 15. Menos 15. Então vai dar mais positivo. Isso aí. Vai dar 118. A variação de temperatura é 118 graus Celsius. Vê se faz sentido. Se eu tenho uma água que está a menos 10 graus Celsius e eu aumento 20 graus Celsius, para qual temperatura ela Hum, vai? Ela sai de menos 10 e eu aumento 20 graus. Ela vai para quanto? Isso. Vai para 30. Está em menos 10. Pensa uma garrafa d'água a menos 10 graus Celsius. Hum. Eu coloco no fogo e eu aumento em 20 graus Celsius a temperatura dela. Ela está em menos 10 e ela vai para quanto? Eu tenho 10, menos 10. Aumento em menos mais 20, não vai dar 30, não? Vamos lá. Não peguei. Deixa eu desenhar aqui. Vamos lá. Eu tinha 10, eu aumentei para 20 Aumentei em 20. em 20. Isso. Ah, eu tenho aqui a minha água. Eu tá com o termômetro aqui. Esse termômetro está marcando aqui menos 10 graus Celsius. Eu pego e esquento. Eu esquento em 20 graus. Eu não esquento para 20 graus, eu esquento em 20 graus. O que que vai acontecer com essa água quando eu esquentar? Aumentar sua temperatura. Então, se eu tacar o termômetro aqui, essa temperatura vai estar dando quanto? Deixa eu desenhar aqui que foi feiaço. Em menos 30 graus. Será que faz sentido? Eu esquento a minha água e ela fica mais fria. Menos 30 é mais frio. Eu tinha falado 30, mas não é 30. 30 graus. Aumentou Vai ser menos com menos. Vai dar 20. positivo. 20. Se ele aumentou 20 graus Celsius, ele foi de menos Ah, 10, faz sentido. passou em zero e vai até Entendi. 10. Então ele saiu de menos 10. Pensa o seguinte, nossa reta numérica. Eu devo 10, eu ganho 20, fico com 10, Ó, pago 10. pensa na reta numérica.
menos 10 e 10. Aqui está o zero. De 10, menos 10 até zero são 10. De 10 até 20 são 10. Faz Então, sentido. nesse mesmo exemplo aqui, ó, menos 15 e 103. Aqui está meu zero. De menos 15 até zero são 15. De zero a 103, 103. Qual que é a distância entre esses dois? 118. Fez sentido agora? Ficou mais fácil de visualizar? Sim, sim, sim. Faz sentido. Então, seguinte, vamos para a próxima. Uma rã está na posição zero de uma reta numerada. Pensa na reta numérica. Ó, zero, uma reta numerada. Ela salta 5 unidades para a direita, depois 7 para a esquerda, 5 para a esquerda e 10 para a direita. Qual é a posição final da reta da rã nessa reta numérica? Como que você vai pensar? Saltar para a direita significa somar. Por quê? Porque para cá é positivo. Saltar para a esquerda significa subtrair. Então, se eu estou em zero e eu salto duas casas para a esquerda, eu paro em Menos menos 2. dois. Então, a Ranzinho, o que que ela fez aí? Menos sete. Ela vai, saltou para a direita 5 unidades. Depois ela pulou para esquerda mais 7 unidades, parou no menos dois. Em seguida, ela pulou mais 5 unidades à esquerda, parou no menos sete. E logo após, ela pulou mais 10 unidades para a direita, vai parar no dois, Antes. três. Foi três. Isso aí. Então, em outras palavras, Aí. zero. O primeiro passo dela foi o quê? Pular para cá. Então, para cá, ela andou 5. Depois ela pula 7. Ela para aqui. Um, dois. Depois ela pula 5, que vai parar em 7. Depois ela pula 10. Então, lembra daquela conta que eu falei, ó. De 7 até zero são quantos? 7 até zero são 7. Menos 7 até zero. Para chegar a 10 faltam 3. Então, essa foi a casa que ela parou. Em outras palavras, 5 menos 7 menos 5. Não, peraí. 5 menos 7 menos 5 mais 10. Isso aqui é igual a 3. Entendeu como funciona a lógica dos números inteiros? Sim, sim. Para atender agora. 7, ó. O alimento estava congelado a uma temperatura de menos 28 e sofreu uma variação de menos 6. Qual é a temperatura atual desse alimento? Então, ó, quando ele sofre uma variação positiva, nosso número fica maior. Então, exemplo, eu estou em 10, eu sofro uma variação de 10, eu saio de 10 e vou para 20. 10 mais 10. Se eu sofro uma variação negativa, o que que vai acontecer? Então, ó, eu estou em 10 e sofro uma variação de menos 3, eu termino em 7, porque 10 menos 3 é 7. Mesma lógica aqui. Eu estou em menos 28, eu sofro uma variação de menos 6, para onde que eu vou parar?
Quanto que vai ficar aí? Quanto que vai dar? Vai terminar em menos 35. Por que menos 35? Lembra que a variação que eu falei com você? Variação é sempre o maior menos o menor. Quem que é o nosso maior? No caso aqui, é, não vai ser maior ou menor a ideia. A ideia vai ser mais final menos o inicial. Então, o final é menos 35. O inicial é o 28, foi de onde ele começou. Então, ó, menos 35 mais 28 é igual a menos 7, que é o valor da variação que ele nos deu. Então, é assim que a gente vai calcular, por exemplo, variação nesse tipo de questão. Ele nos deu que a variação é menos 7, então a gente vai somar menos 7. Então, a gente vai, no caso aqui, como já é menos 28, a gente tira menos 7 e vai para menos 35. Como essas questões que eu estou te mostrando aqui, nós vamos ter várias outras além de expressões. Exemplo, vamos fazer essa primeira expressão aqui, ó, essa 10. Como que a gente faz expressões numéricas? Expressões numéricas, a gente sempre começa pelo centro dos parênteses e vai fazendo e vai aumentando. Então, ó, 2x faz o centro do parênteses. 3 mais 5 8. Menos 4 vezes 2 menos um 1. Então, faz dentro. Depois vai para fora, ó. 8 ao quadrado é 16. É 64. 1 ao cubo é 1. 128 menos 4. Isso é igual a 124. Esse é o nosso gabarito. E todos eles vão seguir a mesma ordem. Primeiro faz quem está dentro do parênteses. Aqui, por exemplo. Resolve quem está aqui dentro. Esse. Depois você segue em ordem. A ordem é sempre expoentes primeiro. Primeiro resolve os expoentes. Depois multiplicação e divisão. Por fim, soma e subtração. Essa é a ordem que vocês vão seguir. Qualquer dúvida que vocês sentirem durante os estudos, podem falar comigo que eu ajudo vocês. Comecem por essa daqui e vai descendo, vai fazendo em ordem. E aí vai ficando um pouquinho mais difícil até chegar nas questões mais complicadas, que são essas aqui de baixo.